Oi, meu povo! Como é que você tá, meu amor? Então, hoje a gente vai falar sobre aquela coisa de... Não faz isso na frente da menina que vai me desautorizar, não interfere no pai. E quando o pai não, ou o pai ou a mãe, né, tudo faz, não concorda com a nossa forma de educar. Meus maridos acham que a educação não violenta é uma... Vamos, besteira, Elisama. Nossa, meu marido bate, etc. O que eu faço? Como é que eu lido com isso? Vamos falar sobre isso hoje, amor. Não esperem um vídeo pequeno, porque esse é um vídeo que eu preciso destrinchar muita coisa. Então eu vou dividir esse vídeo assim. Primeiro eu quero falar sobre relacionamento e o conceito de autoridade. Autoridade, relacionamento, poder. A gente vai falar de algumas coisas pra gente chegar no entendimento aqui, pra ver se eu consigo organizar esse tanto de ideia borbulhante na minha cabeça encaracolada. Vamos nessa. Eu tava olhando no dicionário o significado de autoridade. Alguns dicionários relacionam autoridade com poder. Eu encontrei um outro dicionário, que eu não me lembro qual foi, porque eu sou essa pessoa que esquece as coisas, que diz que a autoridade é a sua capacidade de levar pessoas a fazerem algo de boa vontade. De boa vontade, veja bem. A fazerem algo de boa vontade. É essa capacidade que a gente tem no relacionamento de chegarmos ao entendimento com uma pessoa e que eu consigo te guiar em determinado ponto e para determinado lugar. Poder, da forma que ele é normalmente exercido na nossa sociedade, é essa capacidade de fazer mesmo que você não queira. Porque você tem que fazer do meu jeito, porque eu quero que você faça. No conceito da comunicação não violenta, o poder, ele é bom quando ele é compartilhado. Quando não tem esse poder é meu, eu mando, você obedece. Eu mando, ele você obedece. Quando o poder, ele foca na relação. O relacionamento tem esse poder de guiar a nós dois. Nós vamos construir isso aqui juntos, tá? Só quis falar mais ou menos isso por quê? Porque nós baseamos a maior parte das relações com os filhos com poder. Sobretudo os homens. Elisama, você tá falando que os homens são mais grossos, etc. Não, gente, eu tô falando de um conceito social. Nós somos socializados, já falei isso aqui. O que é socialização? Socialização é o que você aprende sobre o que é a sociedade, como a sociedade funciona. Né? A gente tem socialização primária, que normalmente vem da família, socialização secundária, que vem depois, né? Com o que você vai aprendendo à medida que você cresce, que você vai observando as coisas. Essa socialização, ela é feita de forma diferente para meninos e para meninas. E aí os meninos, eles normalmente são mais distanciados dos sentimentos e eles são mais guiados para exercerem um poder autoritário. Exercerem um poder que eu mando e você vai fazer e acabou. Essa é a forma que os meninos são constituídos na nossa sociedade. Né? Então quem nunca ouviu, né, alguém falar para um menino: homem não chora, você é um saco de batata, homem não tem medo. Essa construção de quem é esse homem, do que define esse homem, do que define a própria masculinidade, ela é muito guiada para esse lugar de distanciamento da emoção e de imposição de força. Porque a gente aprendeu que o homem é forte, né? Ele tem que ser viril. E essa força, ela é associada a mandar, a agressividade, ao autoritarismo. Em regra, as mulheres chegam pra mim e falam: Elisama, eu tô lendo, eu tô pesquisando, eu tô estudando muito, eu aplico a não violência, mas o meu marido resiste demais. Ou então o pai da criança resiste demais, né? Às vezes não é marido. Mas o pai da criança resiste mais, ele briga demais, ele grita, ele faz etc e tal. Nós precisamos entender que nós somos socializados de formas diferentes. E que, em regra, o homem tem esse distanciamento maior das emoções, porque a sociedade impôs isso. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, e as pessoas encontram a Helena, encontram a gente na rua e falam assim: Helena, dá um abraço na tia, ai, que saudade de você. Aí a mesma pessoa que falou assim com a Helena: dá um abraço na tia, que saudade de você, levanta, olha pra Miguel e faz: e aí, garotão? E dá a mão pra ele bater e fazer assim. Ou faz um carinho na cabeça, sim, mas bruto. A mesma pessoa que falou de forma gentil e amorosa com a minha filha, fala com ele de uma forma mais bruta, mais grosseira, mais seca. E as pessoas fazem isso sem perceber. Eu lembro de há um tempo eu escrevi um texto sobre isso e algumas pessoas falaram: nossa, tem um cumprimento que eu sempre faço com as crianças e eu achei que eu fazia com as crianças, mas na realidade eu faço somente com os meninos. Então, várias pessoas começaram a se tocar: cara, eu faço isso. Porque isso é naturalizado. Meu filho, ou ele vai fazer 8 anos. Na verdade, quando você vê esse vídeo, que é na semana que vem que vai sair, ele já vai ter feito 8 anos. Então, o Miguel tem 8 anos. E desde os, sei lá, 5, 6, porque ele é um menino bem alto, as pessoas tocam muito menos nele. Enquanto ele era bebê, as pessoas tocavam e brincavam com ele. À medida que ele foi crescendo, eu não tô falando das pessoas dos estranhos, né? Tô falando das pessoas mais próximas. Das pessoas
pessoas que ofertavam colo, que brincavam, que abraçavam mais, que eram carinhosas e gentis com ele, elas fazem isso cada vez menos. As pessoas mudam o tom de voz pra brincar com ele, porque ele é um menino. Então, se isso está acontecendo agora, nós estamos em 2020, amor. Você imagina o que é que aconteceu pra você, homem que me ouve agora, né? Que nasceu, sei lá, em 1977, 8, 81, 82, 83, 85, né? Nessa faixa aí tem... Você que já tá acumulando seus 30 anos nas costas, 30, 40 anos nas costas, imagina o quanto você foi privado, né, da beleza de ser abraçado, de ser acarinhado, de ter o choro acolhido, de ter tido a permissão de sentir. Nossa sociedade inteira é silenciada. Mas isso é mais brutal silenciado no sentido dos sentimentos. Isso é mais brutal com os homens, né? A mulher é silenciada de outras formas e muito mais brutalmente do que o homem. Mas nesse sentido de permitir chorar, de ter toque, né, de ter abraço. Eu comento com meu marido, quando a gente se mudou, eu entrei em crise porque eu ia ficar longe de uma amiga minha muito querida. E aí, normalmente, quando a gente se via, a gente fazia alguma coisa juntas, eu saía de lá e no carro eu chorava. E aí ele falou, nossa, mas eu não entendo essa agonia de vocês duas, essa coisa. Eu falei, cara, sabe como é que minha relação foi construída com ela? Se o meu pai me batesse, eu engolia o choro na hora, porque eu tinha que engolir o choro. Mas logo depois que eu pudesse, eu batia na porta dela e eu podia chorar no colo dela. Eu podia abrir a porta e falar que meu pai me bateu e chorar. E ela ia só fazer carinho na minha cabeça enquanto eu chorava. Da sua idade, se você batesse, da mesma idade, se você batesse na casa de um amiguinho, era provável você escutar, oxe, é viada, você é viada, você é viada. Porque foi assim que vocês foram socializados. Enquanto eu podia ser vulnerável, pelo menos com as minhas amigas, você nem isso. Com seus amigos é quem você mais precisava mostrar poder, virilidade, força. E aí, você se distanciou muito mais. Então, você não sabe qual é a relação dessa. Você não sabe qual é a relação de alguém que topa tudo por você e com você. Com mulheres nessa amizade. A gente cresceu ouvindo que mulheres não são amigas, são falsas, blá blá. Mas isso é mentira, gente. Isso é mentira. É uma construção pra nos afastar. Porque mulher junto é um poder danado. As mulheres que eu conheci na minha vida foram incríveis, a maioria delas. E eu tenho amigas que eu sei que o que eu precisar, a qualquer hora do dia da noite, eu posso ligar e que eu vou ter colo. Eu tenho certeza que o meu marido não pode dizer o mesmo. Que ele vai ter colo? Jamais. Porque a maioria dos homens não pode dizer isso. E aí, por que eu tô fazendo essa introdução toda? Eu te falei sobre o que é poder, sobre o que é autoridade, sobre a forma que a gente é criado. E aí a gente vai pensar agora no papel de pai e de mãe. Primeiro, pais, pai e mãe, a gente cresceu ouvindo que somos autoridade, que como somos autoridade, e a autoridade é constituída, é confundida com autoritarismo, então pai manda, filho obedece. A gente acha que as ordens elas devem ser seguidas no momento em que a gente fala, da forma que a gente fala. E que demonstrar um erro para um filho é algo que desabona, que fere a nossa autoridade. Porque nós construímos a ideia de que para que alguém seja autoridade, para que alguém seja um modelo, para que alguém ordene, esse alguém tem que ser perfeito. Ele tem que ser impecável, ele não pode ser tão humano como você. Ele tem que estar diferente, ele tem que estar nos banquinhos acima, né? Nos degrauzinhos acima, para que você olhe assim. E sem perceber, a gente ainda quer construir essa relação com os filhos, que eles têm que olhar pra gente assim, né? Em que você é perfeito. Quando um pai ou uma mãe fala, amor, fala mais baixo com eles. Meu Deus do céu, eu estou tirando este pai e esta mãe de lá, daquele altar. Não pode tirar do altar. Não tira do pai do altar, deixa ele lá. Deixa a mãe lá, como santa, como perfeita pra essa criança. E não é assim que funciona, porque a gente erra. E tá tudo bem. E não é fácil a gente ser pego no erro. Não é fácil, a gente quer ser perfeito. A gente quer ser só luz. Eu errei, imagina, não sou essa pessoa que erra. Reluta, a gente briga com o erro. A gente não quer assumir o erro. E aí, é muito difícil, quando você tem um filho, você não errar. Porque você tá aprendendo. Você foi diplomado, pai, mãe, assim, você fez o curso, você se formou, né? Você fez a formação, você fez a faculdade. Você não fez, amor. A gente tá aprendendo esse negócio aí. À medida que o caminho tá andando aqui, um livro ali, um vídeo ali, um curso aqui. Ninguém ensinou a gente antes. A gente não teve um preparo. A gente tá aprendendo. E se a gente tá aprendendo, o erro, ele faz parte do aprendizado. Ele faz parte completamente do aprendizado. Então é absolutamente normal errar. E é absolutamente normal que o outro, o meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa, a pessoa que tá aqui comigo nessa troca, né? Guiando, ajudando a guiar essa criança, que ela observe, porque ela tá de fora, e perceba, puxa amor, acho que agora você podia ter falado com ele de um jeito mais gentil. Acho que agora você podia ter sido mais amoroso. Tenta falar mais manso, pô, você tá sendo grosseiro. É absolutamente normal, porque a gente às vezes não tem noção da forma que a gente tá vendo, tá falando, tá agindo. Às vezes, só quem tá de fora é que tem uma clareza maior que a nossa, sabe? Mas quando alguém fala, mexe com esse meu conceito de mãe, de pai,
perfeito, que não erra, que não causa, né, que não tem dúvidas, que sabe todas as respostas. Como Sim, eu estou errando. quando um chega, às vezes você fala até baixinho, às vezes você nem chora, fala, Amor, pô, tá gritando com as crianças. não tem necessidade, né, de você fazer essa briga na frente das crianças, né, fazer essa... Não tem necessidade disso. Mas eu posso, meu marido tá falando alto com as crianças, eu posso aqui... Né, você pode dar um toque, passar com... Então, encostar. Mas aí não, se eu tirar, se eu me aproximar, meu marido vai achar que eu estou desautorizando. Eu não posso, porque aí eu vou tirar a autoridade do pai e da mãe. Você vê alguém completamente nervoso, descontrolado, gritando, xingando uma criança, talvez batendo numa criança, e você acha que se você interferir, você vai estar desautorizando. Eu queria entender, porque eu realmente não consigo entender o que é autoridade. Aquela pessoa ali está exercendo autoridade ou ela está exercendo autoritarismo? Um poder desmedido. Ela está levando, guiando essa criança, ou ela está sendo abusiva com essa criança? Porque nós todos podemos ser abusivos. Em várias relações. Já falei aqui, você não olha aqui no dourado. Nós todos podemos ser abusivos. E é importante que, quando eu perco a mão, quando as minhas feridas, porque todos temos feridas de infância, eu já falei isso aqui também, quando as minhas feridas falam mais alto que o meu amor, é importante que quem tá perto de mim defenda os meus filhos. Cuide dos meus filhos para que isso não saia. Se eu estou de alguma forma descontrolada, é importante que tá perto de mim, cuide daquelas crianças. Eu preciso ter a certeza que meu marido vai defender meus filhos de mim. Se for necessário. Se for necessário, ele vai defender as crianças de mim. O papel dele é o compromisso dele enquanto pai. E é o meu compromisso enquanto mãe. Então, se eu chego na tua casa hoje e o teu marido, a tua esposa, enfim, seja lá com sua configuração familiar, né? Vem pra cima de mim e grita comigo e perde a paciência por algum motivo e vem me bater, eu tenho quase 100% de certeza que você vai interferir. Que você vai encostar. Amor, pelo amor de Deus, você tá muito nervoso, afasta. Não, peraí. Você faria isso comigo, Elisama, uma mulher adulta, né? 35 anos, que não é nem exatamente uma pessoa pequenininha, você faria isso. Você provavelmente interferiria. Você não pensaria em autoridade, em desautorizar. Você sabe que existe algo extremamente valioso, em risco ali, que precisa ser tratado, cuidado, que é a vida humana, né? Que é a minha integridade física, que é a integridade física de um ser humano. Aí a gente muda essa situação para uma criança que tem muito menos idade do que eu, que é muito menor que eu, que tem muito menos capacidade de se defender e de fazer com que o outro arque com as consequências da sua atitude. E aí nessa conjuntura de alguém menor, mais frágil psicológica e emocionalmente, mais frágil fisicamente. Ah, não posso interferir, porque ele é o pai, né? Ele é o pai, eu tenho que ficar quieta. Como assim ele é o pai, você tem que ficar quieta? De onde a gente tirou isso? Não, eu tenho que interferir. Eu não preciso interferir falando, você é um louco! Vai se tratar, você é doente! Não, não é isso. Eu posso interferir falando, sai daqui. Eu assumo daqui. Eu assumo. Você tá nervoso. Saia, eu assumo daqui. E eu não tô falando aqui que a pessoa que bate é uma pessoa louca, descontrolada, ruim. Eu tô falando que todos nós temos a possibilidade de perder a paciência e de entrar num momento emocional, no momento da vida, em que você pode agir de uma forma completamente contrária a tudo que você acredita. E é essencial dentro de uma relação que eu saiba, que você saiba, que se isso acontecer, aqueles seres pequenos, aqueles seres que dependem de você para viver, para comer, para se manterem vivos e bem saudáveis, aqueles seres serão protegidos. Eles serão cuidados. Não é sobre autorizar ou desautorizar. Sabe na hora que eu falei? Nossa, gente, você tem que perceber ali, né? Você vai estar protegendo algo que é um bem que não tem valor, que não pode ser medido o valor. Tem tanto valor que não pode ser medido, que é a vida. Põe na balança a integridade física, emocional, psicológica do teu filho na hora que você interfere nesse momento. Será que ela não vale mais do que o ego do teu parceiro ou da tua parceira? Porque é isso que tem em jogo. Eu não quero desautorizar. Quando eu falo não quero desautorizar, eu não quero mostrar pra minha criança que o pai erra. Eu não quero interferir nesse momento da minha criança com o pai ou com a mãe. Eu estou cuidando da imagem do pai e da mãe junto com o meu filho. Mas será que essa imagem, essa criação, ela é tão mais preciosa e mais valiosa que a integridade física, emocional e psicológica de uma criança que tá apanhando? Ou que tá sendo xingada, ou que tá sendo extremamente violentada? Se você botar na balança, o que é que vale mais? Eu acho que às vezes a gente esquece do quanto aquela vida daquela criança ali, ela é preciosa. A gente desmerece a infância, porque é só uma criança, como se ela não tivesse sentimentos.
Porque foi o que fizeram com a gente na maior parte do tempo. Ninguém parava pra pensar o que é que meu filho tá sentindo, como cuidar do sentimento do meu filho há alguns anos. Sentimento, que é isso? Ele sente? Não, ele tem que fazer. Era uma relação que não tinha sentimento. Tinha obediência, tinha o mando, ele faz e acabou. Essa era uma relação com essa base. Então não tinha o pensamento de como será que meu filho tá sentindo isso? Como será? Não tinha. Então você não enxergava. Eu já falei inúmeras vezes, se você me acompanha aqui no Instagram, você sabe que eu acho que eu te vejo é uma frase muito mais bonita do que eu te amo. É uma frase que posta em prática, é muito mais intensa, importante e poderosa que eu te amo. Então, a gente não via a criança. E naquele momento em que você fala, mas eu não quero desautorizar o pai numa situação extrema como essa, eu não tô enxergando o tamanho do dano que aquilo pode causar numa criança. E eu tô enxergando somente o ego do adulto. A imagem, não, eu tenho que proteger a imagem do meu marido, da minha esposa. Eu tenho que proteger essa imagem e deixar que todo um emocional e que várias coisas aconteçam ali com aquela criança, porque o ego é mais importante do que, né? Não faz sentido. Mas aí eu tô te dizendo que você sempre vai interferir? Que teu marido ou tua esposa nunca vai poder errar? Não! Aí a gente vai para a segunda parte desse vídeo. Cada um é responsável pela sua relação com a criança. Cada um é responsável pela sua relação com a criança. Você, amor, é responsável pela sua relação com a criança. E olhe, é negócio difícil cuidar de relacionamento. Cuidar da relação com a criança é difícil. Pra gente, eu sozinha, cuidando da minha relação com meu filho, com os meus filhos, já me desgasta enormemente. Imagine se eu tiver que cuidar da relação do meu marido com os meus filhos. Não, dou conta. É demais pra mim. Dou conta, não. Então, presta atenção se você, quando fala do relacionamento do teu marido, da tua esposa com a criança, se você não tá esperando que ela seja de uma forma diferente, a gente espera, é normal, mas se você não tá ali querendo corrigir aquela relação. Construir uma relação que não te pertence. Você pode construir a sua relação com o seu filho, a sua filha, seu enteado, enfim, né, seu neto, com essa configuração que tiver na sua casa. Você pode construir essa relação. Você pode. Você não pode construir a relação do outro. E ninguém pode construir essa relação por você. Só os envolvidos constroem aquela relação. O que eu posso fazer? Eu posso... Meu marido não concorda, minha esposa não concorda. Eu posso mandar vídeos, eu posso mandar áudios, eu posso escutar as coisas, botar o canal, maratonar o canal da Elisama Santos na televisão da sala. Eu posso ler trechos do livro em voz alta, eu posso printar textos, eu posso mandar podcasts. Cara, eu posso fazer um monte de coisa maravilhosa. Mas eu posso saber que eu tenho que saber que tudo isso que eu estou fazendo é para estimular que o outro caminhe. Eu não posso puxar os passos do outro, eu não posso arrastá-lo, não posso pegar ele no colo e falar, agora essa relação que cuida sou eu. É impossível. A gente pode estimular uma mudança na relação, né? A gente pode conversar, a gente pode tentar ali plantar sementinhas, mas se elas vão brotar ou não depende de você. Então essa é uma das coisas que é mais duras e mais difíceis pra gente, às vezes. Às vezes você tá vendo que podiam ter uma relação de muito mais amor, de muito mais proximidade, muito mais carinho. Mas é esse homem, quem regra é homem, gente, sinceramente, acho que eu só tive uma pessoa até hoje, nos 5 anos que foi a mulher, foi a mãe, em regra é homem, que esse homem, ele não conseguiu ainda enxergar o quanto os conceitos de força, de virilidade, etc e tal, estão costurados por ideais completamente violentos, e ele não consegue perceber o quanto isso violenta a vida dele, o quanto isso prejudica a vida dele. Porque não é só, eu falei aqui como é que a gente é socializado, etc e tal, não pra justificar, pra falar, aceita, mas é assim mesmo que o homem é assim. É pra gente entender que, ok, isso foi feito comigo. E aí, a partir de agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço com o que foi feito comigo? Porque aí o cara, né, o homem, ele tem que ter a responsabilidade de olhar e falar, caramba, olha como tudo isso aqui foi muito torto na forma de me ensinar. Olha como eu construí um conceito de masculinidade, um conceito de relacionamento com os filhos, com o outro, muito torto. E como eu preciso melhorar isso, como eu preciso ajustar isso, como eu preciso me conhecer melhor para conhecer melhor o meu filho. É que você não vai conseguir fazer isso por ninguém. Se você é uma mulher que tá me assistindo, você não vai conseguir fazer isso pelo outro. Não é tua responsabilidade. Então, assim, manda vídeo, etc e tal. Interfere se for bater, se estiver descontrolado com a criança. Não interfira em todas as trocas, porque não dá, ninguém vai seguir a tua cartilha, né? Então, se você, a integridade física ou a integridade emocional da criança não está em jogo, não interfira em todas as trocas, cara. Vai ficar desgastante. Quando a gente interfere em toda a troca, a gente quer guiar em todas as trocas, a gente tá lá querendo construir uma relação que não é nossa. A gente tá lá querendo guiar uma relação que não é nossa. E aí só vai desgastar. E assim, por mais difícil que seja admitir, mesmo que você se separe, mesmo que bilhões de coisas aconteçam, essa é a história de vida dessa criança. Esse é o pai ou essa é a mãe da criança. Nada ser fácil vai mudar isso. Essa é a história de vida dele. Ai, Elisama, o que eu vou fazer? Eu vou deixar sofrer, eu vou ver meu filho, eu me separei, o marido é horrível, lá, lá, lá. O que eu posso fazer é ajudar ela a lidar com essa história de vida. É mostrar pra ela que ela não tá sozinha. É fazer carinho, acolher a dor, é dizer que eu a amo. É estar do lado dela.
É deixar que ela desabafe, é falar que sente muito, é deixar claro que ela não é culpada pelo descontrole do papai. E isso é importante. Isso é muito importante. O papai ficou nervoso, o papai às vezes tem dificuldade pra lidar com a raiva, né, filho? Ele não podia ter falado essas coisas com você, né? Você tá triste, eu entendo que você esteja triste. Acolher essa tristeza, acolher essa dor, acolher esse choro. Só não seja passivo. Só não enxergue tudo e fique quieto. Em nome de uma autoridade que não é autoridade, que é autoritarismo. Eu vou te dizer que eu conheço histórias, né, ao longo do meu caminho aí, lidando com pais, de pessoas que também guardam mágoas profundas das mães pela passividade delas, por não terem sido adultas para defender os filhos no momento que elas deveriam ter sido adultos para defender os filhos. Porque existem momentos que a gente tem sim que interferir, porque tem algo em jogo que é muito precioso. E aí é essa sabedoria de enxergar o momento que eu tenho que interferir, porque tem algo muito sério acontecendo, e o momento que eu tenho que respirar fundo e acreditar na construção de uma relação que não depende de mim. Essa pessoa que tá construindo essa relação com essa criança baseada na violência, na grosseria, no que é que seja, cara, ela vai colher os frutos dessa relação. Ela vai colher os frutos dessa relação. Então, à medida que a criança vai crescendo, que a sua relação com a criança vai cada vez melhor, né, que você vai mostrando e a criança vai te ouvindo, e gente, isso acontece, juro que acontece. Talvez você esteja aí com um filho de 4 anos e tá praticando educação não violenta e falando, Eles amam, mas nada funciona, não adianta, meu Deus do céu, eu tô enlouquecendo. vai chegando 7, chegando 8 anos, você vai enxergando como a sua relação com a criança é diferente, sabe? Como eles conversam com você, como eles desabafam com você, como eles te confiam em você, como eles falam, Mãe, eu fiz uma besteira. Sei que você vai ficar chateada. A gente vai conversar. Sabe? O quanto eles confiam em você. Você vai ver. E aí a outra pessoa vai ver também. Ela vai perceber que várias vezes ela tem que estar ali interferindo e pedindo e conversando. Talvez ela seja autoritária que bate, e aí ela manda e a criança faz na hora. Só que ela vai ver que a criança não se aproxima dela como se aproxima de você. Que a criança não a valoriza como valoriza você. É a vida, gente. Cada um constrói a sua relação e cada um dá o que tem. E eu acho importante falar aqui, assim, a gente não dá o que a gente recebeu. Ainda bem que o ser humano, ele é capaz de reconstruir os caminhos. Então a gente dá mais do que a gente recebeu. Mas a gente não dá o que a gente não tem pra dar. Isso a gente não dá, não. Então, é por isso que eu falo tanto nesse caminho de desconstrução interna, de acolhimento, de me enxergar, de... Aqui dentro. Tudo dentro, aqui dentro, porque eu não quero transbordar. Eu só vou dar pro meu filho o que eu tenho pra dar pra ele. O que eu conquistei de alguma forma. O que eu aprendi que existe de alguma forma no mundo. Com relações de amigos. De alguma forma eu encontrei amor, entendimento e empatia. E eu quero dar isso pra minha criança. Ai... Será que eu consegui explicar tudo o que eu queria explicar? Acho que sim, né? Resumindo, a relação da criança cada um se relaciona com a criança de um jeito, a criança vai saber, ela vai perceber o papai com a mamãe é de um jeito, com o papai é de outro, e não tem problema isso. Na realidade, isso é bom. É bom que ela saiba conseguir enxergar as diferenças, porque o mundo é cheio de diferenças. Então, é bom que ela aprenda a lidar com diferentes pessoas de diferentes formas. Então, cada um constrói a sua relação de um jeito, não é responsabilidade. Poder e autoridade são coisas muito diferentes, e a sua autoridade não tá no autoritarismo. O que é que vale? O que é que tá em jogo pra você pesar e falar, eu vou interferir agora, porque o que tá em jogo aqui é algo muito grande. Desautorizar, mexer com o ego de um adulto ou a integridade física, psicológica e emocional da minha criança. O que é que tá em jogo nesse momento pra eu pesar se eu vou interferir ou não? E não interferir em tudo, né? Não interferir em todas as trocas. Se tá tendo trocas tão violentas, tão brutais, todos os dias que você tem que interferir o tempo inteiro, tem algo nessa relação sua, casamento, né? Tem algo ali que precisa ser visto. A criança tem a história de vida dela. Você não pode mudar a história de vida dessa criança. Você pode se separar, você pode fazer o que for, você pode mudar de país, mas a história de vida dessa criança tem essa pessoa aí que tá agindo de uma forma completamente diferente do que você gostaria. Essa é a história de vida da criança. Nosso papel não é transformar, não é mudar a história de vida delas, né? Do começo, a gente não consegue. É ajudá-las a lidar com a história de vida. É ajudá-las a entender que elas podem construir coisas incríveis, serem absolutamente maravilhosas com essa história de vida. É isso, amor! Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha a mensagem de amor e de empatia, a gente espalha, tá certo? Beijo e até o próximo vídeo.